Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Piparaio Hardware. Hoje é dia de trazer mais um review de placa de vídeo. Tenho feito alguns nos últimos meses, né? E pretendo continuar trazendo isso por muito e muito tempo. Já são quase 10 anos aqui nesse canal. Prazer para quem está chegando agora. Pessoal, RTX 3060 Asus Dual Fan. Essa aqui é a terceira 3060 que eu testo. Eu testei uma Asus Triple Fan, que é a ROG Strix, a melhor placa que eles têm, extremamente fria, silenciosa, uma placa muito top. Só que normalmente você nem acha para comprar porque é muito cara. Então foge um pouco do propósito de uma placa intermediária, que às vezes você gasta mais ali na estética do que faz diferença na performance. E aí essas placas dual, mesmo as single fans, têm vendido mais. Por isso que é uma placa bem interessante, vocês estão vendo ela ligada aqui na bancada. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. A outra placa que eu trouxe foi uma DVGA XC Ultra, também Dual Fan, que também faz mais sentido para esse público, tá certo? Como nós vemos aqui, pessoal, nós temos uma placa que tem uma construção bastante simples, tá? Ela tem uma construção na parte da frente toda em plástico, duas fãs relativamente compactas. A placa, apesar de ser Dual Fan, não é tão grande, ela tem 20 centímetros de comprimento. Alguns sistemas mini TX pode até comportar essa placa. Normalmente fala-se ali em 16 centímetros para ITX, mas tem gabinetes que são um pouquinho maiores, que 4 centímetros a mais não vai fazer diferença. Então um ponto interessante caso você pretenda montar uma mini TX, embora é um negócio meio de nicho, quase ninguém monta, não porque não querem, e sim porque acaba sendo muito difícil encontrar as peças, e quando encontra acaba ficando muito caro. É o mesmo lance das placas intermediárias muito bem construídas que ficam cara demais, tá certo? O backplate, porém, é de metal, tá? Que eu tenho engraçado de falar backplate de metal, porque existem os backplastics, né? Os caras colocam ali só para parecer, né? Faz um marketing ali que as pessoas compram pelo backplate, cara, e por outros vários motivos. E aqui nós temos um backplate de metal, ok, cara, traz um reforço para a placa, embora ela não é uma placa tão pesada, é uma placa até compacta. Então acredito que venda mais pelo marketing do que propriamente por uma função ali que ele está oferecendo. Se tivesse thermal pads, iria ajudar, mas mais uma vez não tem, e parece que eu estou tendo problema com o thermal pad. A terceira placa tem algum pormenor ali, a gente já vai comentar sobre isso, ok? Enfim, pessoal, na parte de cima tem um conector de 8 pinos, as logos GeForce e Asus apenas pintado, e um detalhezinho em LED aqui em cima para não passar batido, um negóciozinho bem discreto, para não falar que a placa não tem nenhuma iluminação. Em relação à performance, pessoal, a 3060 ela entrou com nível de performance que eu ainda considero baixo, perto das antigas placas 60, que normalmente batia a performance das placas 80. Então você tinha ali, por exemplo, a 1060 que batia 980, a 2060 que batia 1080, e assim a gente esperava que iria acontecer aqui. Na prática, a 3060 bate a 2070. Então deu um downgradezinho no que ela oferecia, ainda assim uma placa que tem uma performance legal, razoável para você jogar em Full HD, com os gráficos em alto, ultra, tá certo? E ela vem disputar hoje com placas como 6600 XT e 6650 XT, já que ela se encontra nesse momento na casa dos 2.500, 2.600, caíram muito nos últimos meses. As placas custavam mais de R$4.000, cara. Eu lembro porque eu fiz review nessas épocas e o preço era tenebroso, então melhorou bastante. Eu acredito que ainda tenha espaço para melhorar no futuro. Precisamos aguardar aí o que vai acontecer, tá certo? Bom, já eu falo sobre os testes, a gente vai dar uma olhadinha aqui no desempenho dessa placa. Vamos agora fazer a desmontagem. Aviso a vocês que tem um selo de garantia. A Asus oferece 3 anos, então a dica do Pepe, não vale a pena você desmontar. Ah, mas a placa tá quente. Cara, faz curva de fan, faz undervoltage ou deixa assim, porque você vai perder a sua garantia, tá? Também não troque thermal pad, essas coisas. Fique do jeito que está ou compre outro modelo se você não gostou, beleza? Assim você evita problemas. Eu desmontei para mostrar para vocês. Nós vemos ali um dissipador único, né? Um único bloco com 4 heat pipes de cobre niquelados. Eles se concentram na área da GPU, tem um plate adicional para os chips de memória, para o DRMOS, inclusive tem uma dissipação até para os indutores, que nem faz tanta diferença assim. Os indutores até podem trabalhar um pouquinho mais quentes ali sem problemas, mais de 100 graus neles não é problema, mas a Asus quis trazer esse diferencial. Quando a gente olha para o backplate, cara, é metal,
poderia estar sendo aproveitado para dissipação, apesar que por indução você tem uma troca, uma transferência ali. Mas um thermal pad nas áreas das memórias do VRM seria um extra, seria algo interessante que poderia ter sido feito aqui. Infelizmente o backplate foi subutilizado nessa placa, assim como tem acontecido em outras também. E aí vem uma coisa estranha aqui, que foi os thermal pads, cara. Os thermal pads, eles estão bem posicionados, né? Eles estão bem cortados, diferente de outras placas que eu mostrei para vocês, estava faltando thermal pad, eu estava torto, aqui tá ok ainda. Mas os thermal pads são um pouco mais espessos que normalmente a gente encontra em chip de memória. São thermal pads de 2 mm. O ideal é aproximar o cooler da placa o máximo possível e colocar nesses chips um thermal pad de meio milímetro ou de 1 mm. 1,5 começa a ficar muito, 2 começa a ficar bastante, tá? Porque você cria uma camada maior, então a troca de calor não é tão efetiva quanto com um thermal pad fininho. Isso precisaria então aumentar a densidade de cooler. Nesse tipo de placa a gente não tem acesso à temperatura da memória, não sei quanto está ali dentro. A câmera térmica tenta nos mostrar alguma coisa, mas não é a melhor forma possível, tá? Então assim, não é a pior situação que eu já encontrei. Já teve aquela placa da EVGA que eu trouxe o vídeo aqui, cara, os caras colocaram 2 thermal pads de 2,5 colados, o negócio ficou 5 mm de thermal pad só para não aproximar o cooler. Foi a situação mais bizarra que eu vi. Aqui até que tá ok ainda, poderia ser melhor, mas tá ok. Vamos ver depois a temperatura da GPU, que é o que nós temos o acesso aqui, tá certo? Então, para quem vai futuramente trocar os thermal pads, de repente passou o tempo de garantia, nas memórias 2 mm, nos DRMOS 1,5 e nos indutores 2,5 mm, ok? Na parte interna, pessoal, PCB simples, não tem nada de muito chamativo nessa placa, é uma placa realmente que é bem ok, tá? Nós vemos nas entradas de energia resistores shunt para fazer a medição, indutores para fazer a filtragem de carga. Nós temos ali uma série de capacitores sólidos na entrada e na saída das fases para fazer a filtragem, o armazenamento dessa energia para entregar uma energia mais limpa para a GPU, inclusive com capacitores de tântalo, que proporcionam uma redução no ripple, se não me engano as frequências médias, eu não lembro agora exatamente, tá? Mas é interessante ver esse tipo de capacitor aqui, normalmente isso é visto em placas um pouco mais caras. Nas fases nós temos ali então 6 usando uns DRMOS, aliás, usando Power Stages da V-Shake, que são componentes bem interessantes, o SIC 654A, que são vistos em placas até high-ends, isso é interessante, 50 amperes, muito mais do que o suficiente para a energia que essa placa vai necessitar, essa GPU vai necessitar durante uma carga bem pesada, tá? Para as memórias foram utilizadas 2 fases com MOSFETs comuns, afinal são apenas poucos módulos, não faz tanta diferença assim, mas se tivesse ali um DRMOS também não faria mal, ok? Vamos agora para os testes de performance. Então nós estamos vendo aqui o primeiro teste, God of War no preset Ultra, com 4 placas que ficam ali próximas em preço e performance. A 3060 Asus Dual, é claro, a 6600, que é uma placa que custa menos que ela e oferece um nível de performance parecido, a 6650 XT, que está ali no mesmo preço, ali uns 2.500, 2.600, e imediatamente superior a 3060 Ti. Nós vemos aqui então que essa placa está oferecendo um frame rate um pouco maior que a 6600, porém a diferença não é tão grande assim, está fazendo ali 60 quadros, enquanto a 6600 está fazendo 55, 6650 XT já ultrapassa a 3060, observa que elas estão no mesmo preço, então ela é uma placa um pouquinho mais rápida no geral, e a 3060 Ti realmente está lá em cima porque ela é uma placa de outro patamar. Partindo aqui para mais um teste, pessoal, nós vemos aqui então Flight Simulator, simulador de voo bem interessante, ali em DirectX 11, tá? O DX12 nele é experimental, não funciona tão bem, eu já testei isso. Esse é um cenário onde as placas da AMD elas dão uma reduzida, não porque é DirectX 11, mas porque esse game tem rodado um pouquinho melhor nas NVIDIA, a gente tem visto aí. A 3060 está fazendo frame rate acima dos 60 em alta qualidade, rodando em Nova York, uma cidade grande. A 6600 um pouquinho a menos que ela, a 6650 XT um pouco abaixo da 3060, acima da 6600, e a 3060 Ti está lá em cima fazendo 87, ela tem margem para você ir para 1440p e ainda ficar com frame rate acima dos 60. Assassin's Creed Valhalla é um jogo ali que eu estou rodando um preset muito alto em Full HD. Nesse caso, nós vemos a 6600 ultrapassando a 3060, cara. Mesmo a 6600 que custa aí 1950, 1900, ultrapassando uma placa que normalmente nós vemos 2.400 para cima. Esse é um fator interessante. Esse é um game que normalmente a gente sabe que as AMD estão rodando um pouco melhor, tá? A 6650 XT está entregando também mais desempenho que a 3060 Ti.
custando ali uns 500, 600 reais a menos que ela. Então essa performance varia de jogo para jogo, tá? Normalmente o que nós temos de desempenho é a 3060 ainda é um pouquinho mais rápida que a 6600, às vezes ela pode perder dependendo da otimização do game. A 6650 XT e a 6600 XT normalmente são um pouco acima da 3060 e encostam um pouco na 3060 Ti dependendo do jogo, tá certo? Vamos agora aqui para o teste em Red Dead Redemption 2, fazendo ali o benchmark no preset do Hardware Unboxing de meus primos australianos lá, Custom, Ultra e Alta, tá? Nós vemos aqui um cenário onde todas as placas estão fazendo um frame rate bem interessante, acima dos 60, a 3060 está fazendo um pouquinho a mais que a 6600, a gente pode falar ali que é um empate técnico, basicamente o mesmo nível de performance, porque também é um game que a AMD se dá um pouquinho melhor, tá? Eu não escolhi esses jogos assim, para beneficiar a AMD ou a NVIDIA, são jogos que eu sempre trago os testes aqui, né? 6650X está entregando ali também basicamente quase o mesmo nível de uma 3060 Ti, são pontos interessantes porque as placas da AMD normalmente são um pouco mais baratas, tá certo? Nós vemos ali também 1% low, vocês podem avaliar esses critérios, tá? E finalizando aqui, pessoal, hoje apenas 5 joguinhos, né? Trouxe uma bateria de testes um pouco menor, futuramente eu trago mais testes e mais games para vocês. Spider-Man lançou agora esse jogo, está em DirectX 12, nós vemos ali a 3060 ultrapassando a performance que ela estava oferecendo normalmente em relação a 6600, né? Ela deu um salto um pouco maior, então de fato está sendo uma placa mais rápida. A 6650 XT está entregando ali também menos que a 3060 Ti, porém ligeiramente abaixo de uma 3060, ambos custando basicamente o mesmo preço. Então o que nós temos aqui é essa escadinha de performance que eu comentei com vocês, né? Ela oferece um bom nível de performance, tem boa temperatura em relação aos seus concorrentes. A 6600 em determinados games consegue ultrapassar ou chegar muito perto dela custando menos. É o diferencial que a AMD tem oferecido, geralmente um pouco a mais de performance custando menos ou um desses dois diferenciais, tá? A NVIDIA oferece os diferenciais de software, os drivers têm uma estabilidade mais reconhecida no mercado e diferenciais para live como broadcast, o NVENC, coisas do tipo, tá bom? Enfim, e também um ponto interessante, quando você sobe a resolução, normalmente as NVIDIA estão um pouquinho melhores porque a largura de banda real das placas é um pouco maior que a largura de banda real das placas da AMD, porque eles compensam isso com Infinity Cache, e a NVIDIA tem usado as trilhas, as memórias mais rápidas para oferecer uma largura de banda real um pouco mais forte, tá certo? Bom pessoal, sobre a temperatura da placa, o clock da GPU se mantendo bastante estável num teste pesado de stress 3D Mark Time Spy Extreme Stress Testing por 30 minutos, 32 graus no ambiente, 1812 é o clock que a placa basicamente informa ali, né? Não houve thermal throttling e a temperatura se mantendo abaixo dos 70 graus na média e picos de 71. É uma temperatura boa para uma placa Dual Fan. Inclusive foi levemente mais fria que o modelo da EVGA, mas fica ali numa pequena margem de erro. E para que você tenha uma base de comparação, a Strix, né, que foi a placa que eu trouxe anteriormente aí, 3 fãs, faz aí uns 59 graus. Então é uma placa 10 graus mais fria, mas também ela fica bem mais cara. Nas imagens térmicas também, sem nenhuma surpresa, eu tirei fotos da parte de cima da placa, da parte de trás, nós vemos temperaturas bem modestas, nenhum ponto que chama a minha atenção acerca da temperatura, tá certo? Bom pessoal, chegando ao final desse breve vídeo, né, eu já comentei várias coisas que eu gostaria de comentar nessa conclusão. A placa se saiu bem, ela é bem silenciosa, inclusive, mesmo com rotação um pouco mais elevada, normalmente nem precisa, os testes que eu fiz aqui, todos com a fan stop, a fan inclusive tem o fan stop, ela para quando não está tão quente assim, tá? Então, fria, silenciosa, funciona bem, o preço dela normalmente está entre ali as melhores 3060, né? 3 anos de garantia é um excelente diferencial para a ASUS, tem marcas que dão 1 ano, tem marcas que dão 2 anos e a ASUS integra uma lista de marcas aqui no Brasil que oferece 3 longos anos de garantia, uma coisa interessante, exceto se você fizer que nem eu e ir ali desmontar a placa, não faça isso na sua casa, tá certo? A questão dos thermal pads seria interessante se tivesse, seria um extra, mas talvez nem faria tanta diferença para uma placa que é um pouco mais intermediária, né? Não é tão quente assim, seria um diferencial interessante, às vezes, né, por economia, essas coisas, eles acabam tirando isso de uma versão dual como essa, tá? E aí agora a pergunta que muitos estão fazendo,
Cara, e em relação às placas novas, né, daqui a pouco vai ter aí uma 4060, compra agora, espero, vale a pena comprar no final da geração, né? Nós não sabemos exatamente quando a NVIDIA vai lançar uma 4060, é fato que um dia ela vai lançar isso, né? Normalmente eles lançam as placas mais high-ends primeiro, depois janeiro, fevereiro, né, às vezes março, vem a placa 60. Então assim, é um palpite, você pode esperar e de repente essa próxima placa vira um pouco mais cara, a situação do nosso país, dólar, essas coisas pode estar um pouco pior e às vezes não vai ser aquilo que você esperava. Ou você pode comprar agora e dali a pouco, putz, cara, devia ter esperado. Então é uma situação complicada. O que eu costumo falar, você pode esperar, você não tem urgência agora, espera, vê no que dá. É um palpite de risco. Agora, estou precisando para trabalhar, para jogar, fazer minhas lives, enfim, é uma alternativa, cara. Você pode comprar agora e já aproveitar agora esse benefício, a performance que a placa tem a oferecer, aproveitando esse momento de quedas de preço. E houveram quedas bastante agressivas nos últimos meses. A placa já custou mais de R$4.000, cara. R$2.500 é um preço bem interessante. Em relação às AMD, já comentei ao longo do review sobre isso, né? As AMD elas têm tido um diferencial geralmente no preço e na performance que oferece. Aqui você tem os drivers da NVIDIA que são sim mais estáveis em DirectX 11, por exemplo, embora a AMD melhorou no DirectX 11, tem os diferenciais para as lives, então a NVIDIA realmente tem esse brinde, esse plus dos drivers mais estáveis para quem quer evitar dor de cabeça, né? A AMD tem melhorado, tem trazido drivers melhores. Eu já tive problemas com os drivers da AMD, recentemente tenho tido menos problemas, né? Inclusive eles têm trazido melhorias em DX11, OpenGL, como eu já comentei com vocês, tá certo? Aí é contigo. Pessoal, muito obrigado, mais um review de plaquinha aqui para vocês, mais um modelo de 3060, tá? Espero que eu traga de repente mais modelos ainda até o fim da geração, vamos ver se eu consigo, né? O meu recorde foram com as 1660 Super, que eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos, cara. Acho que aqui no Brasil eu fui quem mais trouxe review de 1660 Super para vocês. Muito obrigado, um grande abraço, façam parte do nosso grupo de promoções no Telegram, assim você estará sempre acompanhando as promoções, as quedas de preço, e caso você for comprar algo na Terabyte Shop, na Amazon, no AliExpress e queira ajudar esse trabalho, clique nos links que estão aparecendo aqui, finalize a sua compra e estará me ajudando a manter a minha estrutura, a manter esse canal em funcionamento. Muito obrigado, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.